Olá a todos, meu nome é Alexandre Marques. Eu estou fazendo essa apresentação hoje, é uma apresentação muito especial que eu estou fazendo. Como você pode ver na parte de cima, é uma apresentação especial em homenagem à minha mãe, uma apresentação chamada Da Dor ao Legado. Essa apresentação é super importante para mim porque esse mês seria o primeiro mês, esse é o primeiro mês, né, da morte da minha mãe, e eu acho que é muito importante eu passar um pouco do que eu, de conhecimento do que eu, né, do que eu passei, o que eu ando passando, e eu espero que eu possa, né, com essa informação, eu possa ajudar alguém, alguma pessoa que esteja passando por essa mesma situação também. Aliás, além do mais de fazer essa apresentação para deixar um legado sobre a minha mãe e também apoiar outras pessoas que estão passando por essa situação, eu gostaria de também aproveitar essa situação, essa oportunidade de agradecer algumas pessoas, né, que fizeram e estão fazendo parte dessa jornada também. A agenda, da forma com que eu consegui dividir tudo isso que anda acontecendo comigo, é de celebrar em 4 partes. Seria antes do dia 12 de fevereiro, né, a celebração da vida, o dia 12, que seria a hora de dizer até logo, o dia 13 de fevereiro, que seria o dia da celebração do aniversário do meu pai, do Nor, e depois o dia 13 de fevereiro de 2025, que seria o como transformar dor em legado. Então a gente vai começar então pelo começo, pela celebração da vida, porque na verdade para mim o que é mais importante é a celebração da vida da minha mãe, e não tão importante como é para celebrar a vida da minha mãe é contar um pouco da história dela, né? Nascida em dia 25 de agosto de 1942 em Tapetininga, de uma família de 11 filhos. Iracema, a minha avó, e José Luiz, o meu avô. Meu avô foi maquinista, trabalhou na FEPASA por um bom tempo. A minha avó, ela tomou conta de todo mundo. Eu acho que ela era tão importante na organização da casa lá. Então, minha mãe é a quarta, né, de 11, né? E desde muito cedo trabalhou muito. Foi, né, passou roupa, fez faxina, foi professora desde muito cedo, desde dos 20 anos mais ou menos já começou a dar aula. Começou a dar aula no interior de São Paulo, e depois disso ela se mudou para a Baixada Santista, começou a dar aula no Guarujá, depois começou a dar aula em São Vicente também, com muita luta, muita batalha. Fez o concurso público para ser professora efetiva do estado, passou muito bem, conseguiu escolher a sua escola onde foi professora por muitos anos, no Professor Constante em São Vicente. Se aposentou com 25 anos de serviço, muito bem prestados ao estado de São Paulo, e depois de tudo isso, que já seria uma ótima vida já para algumas pessoas, ela voltou a trabalhar, voltou a ser professora, e depois de ser professora do Master, começou a ser professora. Ela era professora de Geografia de 5ª e 8ª série, depois ela começou a galgar incrivelmente para ser professora de ensino médio, depois ser professora de faculdade da Unimes, e ela terminou a vida dela como professora universitária, e sendo de banca de TCC. Eu acho que a vida dela foi uma vida espetacular na parte profissional, sabe? Ela né, da onde saiu, fez o que fez, conseguiu realmente galgar passos incríveis e conseguir terminar a carreira dela como uma professora universitária
realmente mostra o que foi o talento e a tenacidade que ela teve na vida, sabe? Sempre trabalhando muito, sempre estudando demais, sempre ralando muito, muitas noites estudando e corrigindo prova e principalmente acho que o mais importante da minha mãe não é tanto são as provas, é o como ela conseguiu utilizar as aulas e o palanque que ela tinha para criar pessoas de bom caráter. O impacto que a minha mãe teve, né, nessa mais de 50 anos como professora universitária, professora, né, até professora universitária, é quase inenarrável, né, a quantidade de pessoas que ela conseguiu atingir, né. Então é uma pessoa que realmente teve um impacto sensacional, né, na vida e principalmente, né, na Baixada Santista também, pelo tempo que ela passou em São Vicente. Teve um impacto em São Vicente, Santos, Guarujá, ela teve um impacto incrível nessa região. Ela nunca teve aspirações muito políticas assim, né? Poderia ter galgado nessa área, mas ela realmente decidiu que a vida dela ela seria numa sala de aula com um giz na mão e com certeza no fim de vida muito mais, no fim de carreira muito mais com um computador na mão e um microfone na mão, que é ali onde ela realmente poderia colocar e passar um impacto enorme com relação às pessoas. Então, como profissional, sempre muito correta, sempre trabalhando muito, sempre ralando muito, ela sempre foi uma pessoa excepcional. Como mãe, não tem nem o que dizer, uma pessoa incrível, uma pessoa que me ensinou demais, que realmente foi uma pessoa que me deu um prumo, uma pessoa que realmente me deu e a quantidade de tempo que a gente passou junto, a quantidade de nossas conversas, quantas conversas até 3, 4, 5 da manhã, sobre tudo, sobre, né, uma pessoa com muita educação, com muito culta, né, então muitas conversas, sabia demais da vida, política, economia, de tudo, sabe? Então é uma pessoa muito legal para conversar, muito bacana para conversar, para bater papo. E realmente é uma das coisas que realmente eu vou sentir falta, sabe, de ter uma pessoa com tanta educação, tanta cultura assim, realmente faz muita falta. Os últimos anos então assim, os últimos anos dela, né, antes né, do dia 12, né, ela começou a ter Parkinson's, né? Então, o Parkinson é uma doença complicada, né? Que ela vai tomando conta das pessoas, né? Então, ela vai tirando coisas que você pode fazer e acaba não fazendo. Então, você começa a não conseguir escrever, não consegue mais fazer coisas que realmente você fazia antes, sabe? Então, é complicado, não é fácil, né? E a gente foi da melhor forma possível, foi se acertando, se arrumando, acertando da melhor forma possível, para que pudesse dar uma qualidade de vida melhor para ela, melhor possível até quando desce, né? Então acho que esse foi uma dos últimos tempos, né? Dos últimos anos, né? Que a doença começou a ser cada vez mais progressiva. Esse foi o nosso caminho, né? E o ano passado ela foi internada, ficou internada mais ou menos uma semana e meia, quase 2 semanas. E a gente sabia que a doença não ia parar, né? Então a gente já tinha uma ideia, né? Mas a gente sempre fica, né, com aquela esperança, né, que as coisas vão continuar, vão melhorar, né? E eu morando aqui, né, morando aqui nos Estados Unidos, eu já sabia que em algum momento eu receberia uma ligação, né? Então, no dia 8 de fevereiro de 2025, a minha irmã me ligou e dizendo que
ela tinha levado minha mãe para o hospital e que dessa vez ela tinha sido colocada na morfina, né? E pela primeira vez na vida eu tive um push assim, né? Nessa situação eu tive um push, né? Um tipo de uma intuição de falar assim, ó, você tem que ir, é hora de você ir. E foi o que eu fiz. Então eu peguei o primeiro voo que eu pude, cheguei em casa no dia 9 e continuei fazendo parte dessa parte. Mas eu acho que o mais importante dessa celebração de vida da minha mãe e as lições que eu tiro de tudo isso é de apreciar e amar a todos durante a vida. Uma coisa que eu tenho muito claro comigo, que eu sempre falei para ela tudo que eu tinha para falar. Eu sempre apreciei tudo o esforço, o trabalho, o comprometimento que ela sempre teve comigo e com a minha irmã, de trabalho, de educação, de moldar a gente como pessoas de bem. Eu sempre dei muito valor de passar para ela tudo que tudo que ela fez e agradecer tudo que foi feito. Então eu não tenho muito, eu tenho essa ideia de dizer que, olha, eu realmente apreciei muito o que aconteceu e o tempo que eu passei com ela, e eu agradeço realmente. Eu sou muito muito feliz de ter passado esse tempo com ela e eu agradeço, né, de todas as formas. Tirar da vida dos bons momentos, as coisas boas e ruins, de tudo que a gente passou, né, como família, dos perrengues, dos bons e dos ruins, sempre tirar o bom de tudo que a gente passou, sabe? E eu tiro, né, tudo que eu passei, tudo que a gente passou junto, eu sempre vejo o bom e o ruim e tento usar da melhor forma possível. E a última coisa, não assuma que você tem tempo para mostrar amor a alguém, mostre agora. Agora que eu não tenho mais a minha mãe, e para quem tem, nesse momento, aproveite, porque realmente você pensa que você tem tempo, mas você não tem. Tire esse momento, tire essa oportunidade para não só para sua mãe ou para dizer para quem você ama, não perca o momento de dizer que você aprecia e gosta de alguém. Faça agora, porque o tempo urge, o tempo não para, tá? Então agora a gente vai passar para o dia 12, né? Dia 12 que é o dia 12 de fevereiro, né? Que é o dia de dizer até logo. Então, como eu passei do último capítulo, né? Que é o dia antes do dia 12, né? Que do dia 9 até o dia 10, 11, 12, ela estava no hospital. Ela foi colocada num hospital de transição, que é um hospital em alta ideia, é um hospital que é um hospital mais para paliativo, né? Mais para cuidar, mais para garantir que está tudo bem, que não tem dor, que está tudo certo, né? Normalmente não é um hospital que você... Aqui nos Estados Unidos eles chamariam de hospice, né? Um hospital chamado hospice, né? E esse hospital, eu tenho tudo a agradecer, é um hospital em Santos, né, que foi muito bem tratada, minha mãe foi muito bem tratada, eu agradeço mesmo a todo o corpo técnico, os médicos todos, né, trataram a minha mãe muito bem. Do dia 9 para o dia 10 a minha irmã ficou lá à noite, do dia 10 para o dia 11 eu fiquei, eu e meu pai ficamos à noite lá com ela, né, e depois, a partir do dia 11, os médicos já tinham falado que realmente o processo, né, de desencarne já estava começando e era uma questão de horas, que eles estavam tirando todos os equipamentos, que já não tinha mais muito o que fazer e tinha só que esperar, né? Difícil você escutar alguma coisa dessa, sabe? Mas o que eu posso dizer, né? Assim, pessoas que nunca passaram por isso, né? E na verdade eu já tinha passado, mas não com uma pessoa tão próxima e uma pessoa tão querida como a minha mãe. É sempre um sentimento muito ruim, né? De você achar que não tem mais solução, né? Mas eu acho que
o que eu cheguei à conclusão assim, e eu chego à conclusão, pelo menos no meu caso, é que é muito egoísmo, seria muito egoísmo meu deixar minha mãe do jeito que ela estava. O meu conhecimento e o meu, a minha crença de dizer que aquele corpo que estava naquele momento já, ele não condiz com a grandiosidade que a minha mãe tem. E era o corpo, esse corpo ele já não tinha, não tinha como fazer com que ela pudesse fazer o que deveria ser feito. Então acho que foi muito mais uma ideia minha e uma cabeça minha de falar assim, olha, eu acho que já está legal. Eu acho que eu sempre brinquei com a minha mãe, né? Não é assim, de falar que a gente nunca brinca de Deus, né? Mas eu acho que também a gente não pode deixar além de Deus, né? Deus escolhe o momento, escolhe o horário. Então eu acho que quando passou essa situação, eu tinha essa ideia, né, de que eu acho que o momento estava chegando, né, e esse momento chegou no dia 12 de fevereiro. Um negócio muito importante para mim, eu acho que foi a minha preparação também, né? Como eu não sei se muita gente sabe, eu sou consultor de fim de vida, né? Que a gente chama de doula, né? De end of doula, né? De morte e de fim de vida, doula de fim de vida, né? Que se chama no Brasil, né? E é uma pessoa que ela tem esse conhecimento, né, das atividades de morte, como funciona, tem uma visão mais aberta com relação a esses tópicos, né? Então eu já tenho esse conhecimento, né, de saber, de fazer uma vigília, de como fazer uma vigília. Então eu realmente utilizei a minha preparação e utilizei o que eu sei com relação a isso para realmente preparar o ambiente de uma forma que fosse o mais calmo possível, para que a minha mãe tivesse um desencarne o mais pacífico e mais calmo possível. E isso foi o que aconteceu. Coloquei uma música, colocamos uma música, deixamos o ambiente calmo, sem TV, desligamos a TV, deixamos calmo, com tudo mais tranquilo. O meu pai estava meio sobe, desce, fazendo um monte de coisa. Eu falei assim, olha, esse momento agora é um momento de calma. Ele precisa de calma agora nesse momento. E foi isso que a gente fez. Fizemos uma oração, seguramos a mão dela, seguramos e fizemos uma oração, colocamos em círculo. E a partir do momento, e também o mais importante, né, tocar nela, né, dizer para ela, disse para ela várias vezes, mãe, ó, tá tudo certo, pode ir, fique à vontade, olha, a gente vai estar bem, pode ir, sem problemas, a gente está pronto e você está pronta também. Você está pronto, você está calma, tudo vai dar certo, vai dar tudo certo. E isso foi o que aconteceu. Eu posso garantir que foi uma das coisas mais sublimes que aconteceu, sabe? Uma coisa tão pacífica e tão calma para uma pessoa poder ir com calma, com dignidade e de uma forma tão tranquila e tão serena como foi. Foi uma passagem muito, uma bênção, assim, sabe? Eu fico muito contente, né, de uma pessoa que teve uma vida como ela teve, 82 anos muito bem vividos. Eu só tenho a agradecer a Deus da forma com que da forma com que ela levou. Eu só tenho a agradecer, né? A gente fica, né, muito triste, né, pela saudade que fica, mas pode ter certeza absoluta que realmente foi uma passagem muito bonita mesmo, né, da forma que aconteceu. Depois de tudo isso, né, quando a pessoa, né, ela se vai, fica aquele meio vazio, né, de que a gente, mas eu tenho, você sente quando, né, o espírito sai e fica aquele vazio, né, mas eu acho que aquele vazio, eu acho que foi um momento de libertação da minha mãe e eu tenho certeza absoluta que foi um momento grande de libertação dela. Depois de tudo isso, a gente chama o médico,
né? Tem que chamar o médico, né? O médico vem, né? Óbvio que o médico seria o primeiro a detectar que não existe, né, mais nenhum sinal, né? Eles fazem um eletrocardiograma, checa se está tudo bem, e aí depois disso a gente começa a fazer os trâmites, né? Todos os trâmites, eles passam todas as informações, passa o certificado de óbito e tudo isso, eles têm que decretar óbito e fazer todo o caminho, né? Eu acho que lições que eu aprendi nisso, né, de tudo isso, né, é, que você é mais forte que você imagina. Eu achava que esse momento ia ser um momento absurdamente difícil para mim, mas eu acho que com preparação, a preparação foi muito importante, para que ninguém tire vantagem, né, de você. Então eu e minha irmã, a gente já estava meio preparando as coisas, né, sabia mais ou menos o que fazer, quais são os passos a tomar. Então quando o médico começou a contar para a gente o que estava acontecendo, a gente já ligou para o Ozan, já começou a dar alguns passos assim iniciais, e pode ter certeza que isso foi uma coisa muito, muito importante para nós, e eu aconselho a todos para que tenham esse tipo de discussão, porque quanto mais com mais preparação você tem para fazer essas coisas, fica muito mais fácil para você dizer até logo para as pessoas, né? E mesmo com toda essa preparação, você vai ter várias emoções. É um momento difícil, na verdade, né? Um momento difícil. A gente, né? Você sente muita dor, assim, né? Um momento muito duro. Mas eu acho que o que aconteceu, que a gente se segurou um no outro, minha irmã e o Nor, a gente se segurou um no outro e continua se segurando em nós três, e também a ajuda de todas as pessoas que andam nos ajudando, sabe? E sempre nos ajudaram. Então a gente agradece a todos que passaram conosco nessa situação. Acho que todas essas pessoas, eu pelo menos particularmente, né, depois desse mês inteiro, eu agradeço de coração pela ajuda que foi dada a nós, com certeza, tá bom? Continuando, uma coisa importante, eu vou até voltar um pouquinho, que óbvio, né, que o Brasil é um negócio interessante, né, porque você tem que fazer tudo no mesmo dia, né, então a gente no dia 12 a gente foi de uma pessoa que estava no hospital e estava viva, e tem que enterrar às 4 da tarde, né? Então você tem que fazer todos os trâmites e tem que avisar todo mundo e colocar em mídia social, Facebook e tal, e começar a avisar as pessoas. E o que eu fico de tudo isso, né? Foi a quantidade de pessoas, mesmo nesse último minuto, a quantidade de pessoas que apareceram no cemitério de São Vicente. Agradeço a todos, né? Continuo agradecendo a todos mesmo, a todos que apareceram para celebrar a memória da minha mãe. Eu continuo agradecendo a todos, e realmente para mim isso é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. É óbvio que as coisas, né, você tem um começo de dia e depois tem um fim de dia, e depois aí você tem esse fim de dia e você fica, né, quando você chega em casa você fala assim, meu Deus, né, e agora, né, e agora, o que a gente vai fazer? Só que a gente tinha um adendo a mais, né, não só era o próximo dia, mas o próximo dia era aniversário do meu pai. E esse é o outro ponto mais interessante, né? O dia que me deu esperança no futuro. Quando você tem que, né, você tem que fechar uma página tão forte como essa página da minha mãe, da morte da minha mãe, que você tem que enterrar a sua mãe e tem que levá-la no cemitério e depois fazer isso, e depois prometer que depois que você fecha essa parte, e no dia seguinte você tem que ter uma mentalidade para que você possa celebrar o dia de aniversário do seu pai. Isso foi uma das coisas que para mim foi incrível, né? Eu quase tenho essa noção e essa ideia
que eu acho que a minha mãe falou assim, olha, é a hora de eu ir para que vocês tenham a oportunidade de celebrar com seu pai também. Eu tenho muito claro que eu acho que isso deve ter acontecido, sabe? A gente teve um ótimo dia com ele, levou ele para tudo que ele quisesse fazer, levamos ele para comer, levamos ele para comprar roupa, levamos no barbeiro, demos um corte de cabelo nele, né? Quase um makeover nele, né? Então foi muito, muito legal, muito bacana passar o dia com ele, né? Que fazer tudo isso com ele. Foi um dia super, super especial. Fomos lá na Independência, onde ele gosta de ir. Então, assim, foi um momento muito, muito bonito, assim, minha irmã e ele, que era a nossa nova realidade, né? A nossa nova realidade, a realidade que a gente tem que começar a seguir, que é a realidade de nós três nesse momento, né? E agradecimento, de celebração do que a gente tem, né? São essas três coisas que eu aprendi, sabe? O sol vai nascer no dia seguinte, a vida segue. Mesmo com tudo que aconteceu no dia 12, a gente acorda e parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Os ônibus passam do mesmo jeito na Presidente Wilson, a praia continua a mesma, as coisas continuam a mesma e as coisas vão seguindo. O que dá esperança é que a gente tem um ao outro, né? A gente tem um ao outro. O importante também é decidir uma coisa de cada vez, né? Então, tudo que a gente anda fazendo atualmente, a gente está fazendo com muita calma, né? Não tem pressa, né? Tudo tem tantas decisões que a gente tem que começar a tomar, que a gente tenta tomar da melhor forma possível e de uma forma mais calma possível, né? Fazendo todas as perguntas que têm que ser feitas, pedindo apoio, suporte, para que a gente não tome nenhuma decisão precipitada, pelo menos nesse momento, né? E a última coisa é focar como transformar essa dor em legado, né? Que esse é o mais importante para nós agora, né? Qual é os próximos passos, né? Quais são os próximos passos? E na verdade foi isso que aconteceu, né? Depois do dia 13, né? Quais foram os próximos passos que a gente acabou tomando, né? Que é o último passo, que é o depois, né? Depois do dia 13 de fevereiro, né? Como transformar essa dor em legado, né? E a pergunta que fica, né? Como eu estou agora e o que esperar do futuro? Bom, a resposta é interessante, né? Porque depois de um mês, né? A gente teve que fazer várias coisas, né? Rapidamente a gente já começou a fazer, principalmente a primeira coisa que a gente acabou fazendo já é limpar o que tinha para limpar e fazer doações das coisas, né, materiais. Nós temos um conhecimento espírita, né, de começar a passar todas essas coisas para frente, né? E a gente rapidamente, eu consegui ficar uma semana a mais no Brasil e ajudar também a minha irmã nessa busca, né, dessas coisas que tinham que ser feitas, né, que é super importante, né? E já consegui doar várias coisas e limpar a casa e deixar a casa o mais limpa possível, com menos coisas, né, com menos coisas. E mais a gente conseguiu fazer isso no meio de semana e a gente conseguiu fazer o máximo que pôde para deixar a casa de uma forma boa e sustentável, né, para o meu pai já tá fazendo e já está bem também dentro de casa, né? E é óbvio, né, que agora nos próximos meses, né, eu acho que também o mais importante a gente também tem que cuidar da parte mais, né, a parte legal, né, tem que cuidar dessa parte legal que tem que ser cuidado e vai ser cuidado aos poucos, né, e a gente está cuidando de uma forma tranquila e da forma mais rápida, mais tranquila possível com o suporte possível, né. E agora as lições aprendidas é essa, né? Estabelecer esse legado da minha mãe, né? É, eu tenho duas coisas que eu tenho muito claro que eu quero fazer nesse momento, né? Que é o primeiro é cuidar do meu pai, né? Que é importante cuidar dele e deixar ele o mais seguro possível, porque assim, para nós é difícil, né, perder uma mãe, né, mas eu acho que para ele também é muito, muito difícil, né, ter uma pessoa com que você tá junto
O caso deles é um caso interessante, né? Porque todo mundo fala, né? Você passa a vida com uma pessoa, mas no caso deles quase é verdade, porque eles passaram quase 60 anos juntos, casados, namorando, e ainda as famílias se conheciam há muito, muito tempo. Então eles, sabe, eles estão sabendo um do outro há muito tempo, né? Então é uma vida muito interessante a deles, assim. Foi a passagem deles dois juntos foram realmente uma passagem incrível, né? Uma vida inteira junto, né? Uma vida inteira junto. Então é difícil, né, para ele, né? E a gente está tentando ver da melhor forma possível qual é o próximo passo para ele também, e isso é importante para ele também, qual é o legado dele agora, né? E isso que a gente está muito, muito cuidando dele para que dê tudo certo e dia após dia eu acho que as coisas vão continuar entrando num bom caminho. E a outra coisa é criar uma escola com o nome da minha mãe. Isso para mim eu quero realmente fazer. Vou começar a correr atrás e falar com muitas pessoas em São Vicente para que eu tenha eu acho que uma pessoa com tanto impacto, né, na Baixada Santista, né, como a minha mãe. Eu acho que uma pessoa com esse tipo de forma, ela merece tantos prêmios que ela ganhou também, né, de mulher santista, vários prêmios que ela ganhou também. Foi paraninfa de várias turmas por muitos anos em São Vicente, em Santos, na faculdade, no ensino médio, de quinto, oitavo. Então, é uma pessoa que teve um impacto incrível na Baixada Santista. Então, acho que é uma pessoa que realmente merece, o legado dela merece ser estendido, né? E uma outra coisa que eu quero fazer também, que é ajudar todos, né, que estão passando por esse momento, de alguma forma, com um serviço um serviço que eu criei, né, que é um chamado Marcus Mind Sunset. Eu vou explicar da melhor forma possível o que seria o Marcus Mind Sunset. A missão, né, desse serviço, né, é de proporcionar suporte a clientes e famílias no fim de vida. Essa fase de fim de vida é uma fase muito, muito complicada, né, para algumas pessoas e para algumas famílias, né? Então é super, super importante que a gente tenha esse suporte, né? É um momento muito traumático para algumas pessoas, né? Então ter pessoas que tenham esse conhecimento, essa forma de lidar com esses momentos é muito importante, e é uma coisa que eu realmente quero fazer e eu acho que é super importante para todos. E dar oportunidade a pessoas para estabelecer seu próprio legado. Você tem oportunidades antes de partir, você tem oportunidades, né, de o que você quer fazer, como você quer ser lembrado, quais são as coisas que você quer fazer. Você tem tempo de reatar alguns relacionamentos, fazer algumas atividades que você queira fazer, atividades que você queira fazer, viagens que você queira fazer, ou doações que você queira fazer. Então acho que é uma grande, grande oportunidade para você poder fazer esse tipo de coisa e ter essa oportunidade de fazer essas coisas, né? A visão minha é de ser um consultor a todos para que seus desejos de fim de vida sejam respeitados, né? Então é isso que eu quero fazer, e isso para mim é super importante. E fazer com que o tópico de morte, da morte, possa ser discutido mais abertamente. Que esse tópico é um tópico muito, muito pesado, mas eu acho que pode ser tratado de uma forma mais leve, né? E eu acho que cada vez que você fala, por experiência própria, quanto mais eu falo desse tópico, quanto mais eu falo sobre morte, eu acho que mais vivo eu fico. Porque eu tenho a minha ideia com relação à morte é a seguinte: quanto mais você planeja, mais você vê, você não deixa nada para amanhã. Não existe amanhã. Você tem que pensar em tudo agora. Então, se você tem a oportunidade de fazer coisas, você faça agora. Não deixe para depois. Existe essa ideia que você tem tempo. Não existe tempo, né?
Não existe tempo. O tempo é uma questão que não existe. Se você começar a ver a vida de uma forma diferente, uma forma de que a vida, que você não tem tempo, isso te dá uma parte de uma emergência maior para tomar decisões, para tomar as melhores decisões, para fazer o que você tem que ser feito, para estudar o que tem que estudar, para sair de um serviço que você não queira, de situações que não são confortáveis para você. Então você começa a ver as coisas de uma forma completamente diferente. E isso é uma visão que tem que ser tomada e é uma visão que eu acho que tem que ser discutida de uma forma mais aberta e mais aberta possível. E eu gostaria de ter essa oportunidade de fazer isso. Bom, e com relação a isso, os contatos estão aí, né? São vários contatos, tem e-mail, tem telefone, pode falar via WhatsApp, tem LinkedIn, tem YouTube, tem várias formas de entrar em contato comigo. Para mim é super importante isso, né? Se você tiver alguma dúvida, né, com relação a esse momento, com relação a qualquer coisa, com relação a esse tópico, né, um tópico muito difícil de conversar, como agir, como trabalhar, como preparar, então eu fico completamente à disposição para que eu possa passar, se eu conseguir passar informação para uma pessoa, já eu fico contente. Eu posso ter absoluta certeza que com a minha preparação eu consegui. Eu achava que, eu sou muito sincero, eu achava que eu não ia conseguir sobreviver. A minha mãe é uma das pessoas mais importantes da minha vida, sabe? Pode ter certeza, absoluta certeza. É uma pessoa mais importante da minha vida. E eu consegui ver a situação, né, que a gente foi passando e de uma forma muito mais de agradecimento. E essa apresentação para mim é uma forma de terapia, uma forma de utilizar um momento difícil que eu tive, né, no dia 12 de fevereiro de 2025, para que eu possa ajudar alguém. Então, se alguém pode ser ajudado, se quiser alguma ajuda, pode entrar em contato, entre em contato comigo, que eu fico muito contente de poder ajudar e ajudar qualquer pessoa que tenha qualquer problema e qualquer dúvida com relação a isso. Bom, eu agradeço a oportunidade, eu quis fazer isso mesmo em homenagem à minha mãe para esse mês, ou esse primeiro mês. Eu vou continuar colocando informações na internet com relações e vídeos e coisas do gênero, passando informações, né, de quando em quando. Mais informações, eu acho que você vai ter muito mais informações minhas e informações sobre esse tópico. E pode ter certeza, se você precisar de alguma informação adicional, entre em contato e eu ficarei muito contente de poder ajudar da melhor forma possível. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado, agradecer demais a todos, né? Desde cuidadores da minha mãe, Iraci, cuidou da minha mãe, limpou a casa, Evelyn, que ajudou muito, Ailton, que preparou as comidas, pessoal do prédio lá em São Vicente, o pessoal da segurança, os vizinhos, o pessoal da família, Ângela que veio, Roberta, Tiquinho, Isaura, o que fizeram, nossa família também, sabe, todo mundo que deu tanta força, o pessoal o pessoal de Tapetininga também, sabe, tanta gente assim que ajudou tanto. Eu sou até injusto, né, de talvez deixar alguma pessoa de fora, né, mas pode ter certeza, sinta-se abraçado. Todos que ajudaram nesses momentos, né, que eu estou colocando, né, e pode ter certeza que foi muito, muito importante a ajuda de todos vocês para que eu tivesse nesse momento passando essas informações do jeito que eu estou, porque realmente é muito difícil. E eu, né, tive que voltar aqui para Dallas, né? Tenho que continuar minha vida aqui, né? Tenho os meus filhos aqui e eu tenho minha vida, meu trabalho, minha vida aqui.
mas pode ter certeza que a gente continua junto e a gente agradece de coração a toda a ajuda que todo mundo deu, e eu agradeço de coração mesmo e muito obrigado por tudo. Que Deus proteja a todos, muito obrigado por ouvir essa apresentação, e depois, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, muito obrigado a todos, e que eu deixe uma mensagem. Fiquem com Deus, muito obrigado a todos, e não deixe para depois, que o tempo passa, o tempo, como diria Cazuza, o tempo não para. Muito obrigado a todos. Tchau.